Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Deus Todo-Poderoso, rico em poder, sabedoria e amor, nós te louvamos pela criação e preservação de todas as coisas e pela revelação de teu amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo teu Espírito, ajuda-nos a cultuar-te em espírito e em verdade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. We
Ouçamos as boas novas. Agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém. Senhor, nosso Deus, teu povo reunido em tua casa está à espera de receber a tua palavra. Ilumina, ó Deus, os nossos corações e mentes com o teu Espírito Santo, para que em um mundo onde tantas vozes se levantam, possamos discernir a tua e ouvi-la com o espírito de obediência e fé. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam,
e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram
e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. O texto do calendário litúrgico para este domingo traz um material que é exclusivo do Evangelho de Lucas. Você não vai encontrar nenhuma semelhança em outros evangelhos como Mateus, como Marcos ou como João. Esse é um material que aparece apenas em Lucas e é bastante interessante porque ele traz ensinamentos de Jesus sobre paciência, sobre arrependimento e sobre mudança de conteúdo de vida. E o interessante é que quando nós olhamos para esse texto, principalmente na sua primeira parte, que é a parte que vai do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos perceber que aqui, para Jesus, todos estão no mesmo patamar diante de Deus. Os galileus, a quem Pilatos havia mandado matar no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus, não eram diferentes dos ouvintes de Jesus naquele momento. Não eram mais pecadores do que outros galileus. Aqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles, não eram diferentes das pessoas que moravam em Jerusalém. Independente das circunstâncias em que se encontram as pessoas, Jesus deixa claro que todas estão no mesmo patamar diante de Deus. Nós podemos dividir esse texto em 2 partes. Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos um chamado ao arrependimento. E depois, do versículo 6 até o versículo 9, nós encontramos uma oportunidade definitiva para a mudança, para a transformação. Quando olhamos para a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos perceber o foco no arrependimento, que pode ser compreendido em 2 aspectos distintos, um negativo e o outro positivo. O lado negativo do arrependimento corresponde ao passado e ao fato de podermos constatar uma situação anormal, ou um caminho errado, ou um estado pecaminoso, ou seja, algo que precisa ser modificado, algo que é negativo. E esse aspecto negativo ou lado negativo do arrependimento é muito importante, porque aquele que se arrepende começa necessariamente por reconhecer que errou o caminho e admite o seu erro. Em outras palavras, ninguém se arrepende se julgar que está com a razão.
se julgar que está no caminho correto. O lado positivo do arrependimento orienta-se não para o passado, mas para o porvir, e abre um caminho novo no qual a pessoa poderá se engajar ao preço de uma conversão. Converter-se, nesse sentido, significa que depois de haver reconhecido uma situação que precisava ser modificada, todo ser agora entra numa situação nova e justa. Podemos afirmar que o arrependimento compreende, portanto, de um lado a confissão e o abandono do pecado, que é o lado negativo, e por outro lado a determinação de uma vida nova, de uma mudança de direção, e esse é o lado positivo do arrependimento. Se você reler os versículos 1 até o versículo 5, vai perceber que Jesus diz que eles precisavam também se arrependerem, que era algo necessário para aqueles que eram os seus ouvintes. A realização fundamental do arrependimento é a fé, pois crer não significa se basear apenas nas próprias possibilidades, mas principalmente confiar no auxílio de Deus. A resposta à mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, proclamada por Jesus Cristo, deve ser a fé. E é justamente o arrependimento que provoca esta nova situação. Por isso, Jesus é categórico em dizer: se vocês não se arrependerem, nesse texto, nos primeiros versículos de 1 a 5. E o próprio Evangelho traz exemplos práticos desse tipo de resposta de fé. Vou citar apenas um para servir como modelo. O caso de Zaqueu, o homem que foi encontrar com Jesus, que queria ver a Jesus e que é visto por Jesus em cima de uma árvore, e ele então diz a Zaqueu que iria para a sua casa e cearia com ele, que estaria junto com ele na própria casa de Zaqueu. O texto do Evangelho afirma que Jesus foi à casa dele, ele recebe a Jesus e depois de cearem juntos, o próprio Zaqueu reconhece a sua condição, reconhece que vinha agindo de maneira contrária àquilo que ele via no próprio Jesus. Sem que Jesus tivesse exigido nada dele, ele mesmo se dispõe a reparar aquilo que ele havia feito para todas as pessoas a quem ele havia defraudado. Esse é um exemplo prático e claro de resposta de fé, de um arrependimento que se torna realizado por meio de uma ação de fé. Em outras palavras, o chamado de Jesus em Lucas não é um convite a uma nova moral, mas sim um convite a um discipulado comprometido e renovador. Portanto, não cabe aqui nenhum tipo de atitude de julgamento sobre os outros. E então agora faz sentido a expressão de Jesus no versículo 2 que diz: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? E também no versículo 4 que diz: e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? Não, de modo nenhum. Todos estão no mesmo patamar diante de Deus. E por isso não cabe aqui nenhuma atitude de julgamento sobre os outros. Chegamos então à segunda parte do texto, que vai dos versículos 6 até o versículo 9. E o foco agora passa a ser a oportunidade definitiva para a mudança, para a transformação. A figueira sem figos é apresentada por Lucas como sendo uma parábola. E essa parábola é começada com a apresentação de um homem que tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Na Palestina, no meio das vinhas, era muito comum se plantar também
árvores que faziam sombra. E por isso nós encontramos essa figueira no meio de uma vinha. O problema é que quando o homem foi procurar figos, não encontrou nenhum. Por isso nós encontramos no versículo 7º a expressão da parábola que diz: Aí o dono da vinha disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Aqui é preciso entender o significado dessa expressão, porque nos primeiros 3 anos deixava-se simplesmente a árvore crescer. Assim, quando esse homem vai procurar figos, já tinham se passado 6 anos, ou seja, muito tempo desde que a figueira tinha sido plantada. Em outras palavras, ela era uma árvore estéril e sem esperança. E aí fica fácil entender a pergunta daquele homem: por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? A figueira é uma árvore que suga a terra e, nesse caso, roubava a força das parreiras que a cercavam. Melhor seria que ela fosse realmente cortada. E o homem que tomava conta da plantação faz uma proposta ao seu patrão: deixe que a figueira fique por mais 1 ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. A proposta parece ser natural, parece ser uma tentativa válida. Mas o fato é que essa árvore, a figueira, dispensava tal cuidado. E, portanto, a proposta era fazer algo excepcional e não costumeiro, como uma última tentativa de fazer com que aquela árvore desse frutos. O pedido é atendido. De uma declaração de julgamento, se fez um apelo para criar algo novo. E assim é a misericórdia de Deus, e a esse ponto é que ela chega de suspender a decisão de castigar que já tinha sido tomada. Decide-se então poupar aquela árvore, esperar por mais 1 ano, para que seja feito algo excepcional e ela possa então produzir os frutos que dela se esperam. E é essa misericórdia de Deus que é apresentada como uma oportunidade definitiva para mudança, para transformação. Não se esqueça que a figueira era usada como um símbolo do povo de Israel. Povo que deveria ser luz para as nações, mas que, tal qual esta árvore, não estava produzindo aquilo que dele se esperava. E chegamos ao versículo 9, último do nosso texto de hoje, que diz: se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. E essa parte da parábola demonstra que o tempo da graça que Deus concede é irrevogavelmente o último. Deus demonstra a sua paciência para com o seu povo, mas deixa claro que esta paciência também tem um limite. E uma vez terminado o tempo concedido por Deus para o arrependimento, que foi o tema da primeira parte do texto, já não há mais possibilidade de prolongar esse tempo. 2 aspectos podem ser retirados dessa parábola. Primeiro, a parábola da figueira estéril mostra que, apesar da seriedade do momento, Deus é um Deus de paciência. Dá à figueira estéril, dá ao seu povo escolhido mais uma oportunidade de receber a Jesus Cristo, de receber a mensagem que vem por meio do seu Filho, a mensagem do reino de Deus. Isso demonstra a paciência de Deus com o seu povo. O segundo aspecto é que a parábola é também uma advertência. É dada mais uma chance, mas esta é a derradeira chance. Pedro, no capítulo 4 de Atos, vai afirmar isso de uma forma categórica. Ele diz no versículo 12: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus Cristo, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos.
A partir de Jesus, a oportunidade para a mudança, para a transformação, depende fundamentalmente de receber a Cristo como o Filho de Deus, como aquele que é o Salvador. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro modelo, não há nenhuma outra possibilidade de salvação senão em Jesus Cristo. Aqueles ouvintes de Jesus são chamados ao arrependimento e são chamados à oportunidade de mudança. Hoje, nossas comunidades de fé são também chamadas ao arrependimento, à mudança de atitude, à mudança de rumo, e também a nós é dada a oportunidade de mudança, de transformação. E essa transformação significa que devemos cada vez mais nos parecer com Jesus Cristo, aquele que é o Senhor da igreja, que cada vez mais devemos ser semelhantes ao Filho unigênito de Deus. Cabe a nós procurar no nosso passado, na nossa história, aquilo que precisa ser modificado. Cabe a nós nos orientarmos para o futuro, abrindo-nos para um caminho novo, permitindo-nos ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Que seja essa a nossa atitude como seguidores de Jesus Cristo, que seja essa a nossa atitude como comunidades de fé. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém. Cremos que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz e nele não há treva alguma, e se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhas e filhos de Deus e que ele nos deu o seu Espírito. Amém. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.